Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Everton, o goleiro do Palmeiras, era a peça que faltava pro novo Grêmio de 2026. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Falei pra vocês, a minha preocupação estava no gol. Eu sei, daqui a pouco falta um camisa 10, mas com o que a gente tem, já tá bom demais. O Grêmio tava montando já um elenco interessante, auspicioso. A chegada do TT me empolgou bastante, a do namorado também, a do Luiz Castro acima de tudo. E eu pensei, cara, com a janela que o Grêmio fez lá atrás, mais esses reforços pontuais, tá tudo lindo. Mas uma coisa me preocupava. E assim, não é nada contra as pessoas, os profissionais, nada disso, né? A gente tem que fazer essa ressalva. Porque eu acho que o Gabriel Grando, ele vai vivenciar algo muito parecido com o que o Marcelo Groy vivenciou no Grêmio. E assim, o Groy se tornou um dos maiores goleiros da nossa história. Porque soube esperar. Soube esperar e em algum momento eu até achei que ele estava pronto antes do que o Grêmio achava. Quando o Grêmio contrata o Dida, por exemplo. Sem nenhuma necessidade naquele momento, quando o Groy já poderia assumir a titularidade e o Luxemburgo, naquele momento, entendeu que o Grêmio precisava de um goleiro mais experiente. É muito semelhante o que está acontecendo agora. E chega o Dida aos 41 anos para ser titular do Grêmio e mais uma vez o Groy amarga reserva. Depois, ele segue no clube e quando ele... Olha como o futebol é louco. Quando ele classifica o Grêmio diante do Atlético Paranaense de Everton, que vai cobrar a penalidade para classificar o Atlético e o Marcelo defende, naquele momento, até aquele momento, o Groy estava sendo vaiado. Mas a partir dali ele muda a história completa. Ganha Libertadores com defesas incríveis como aquela contra o Barcelona de Guayaquil e ganha a Copa do Brasil. É decisivo em várias penalidades. O Groy, enfim, mas ele soube esperar um longo tempo. O Grando estava próximo de não querer esperar esse tempo. E o Grêmio renovou com ele por 4 anos, dando uma estabilidade para ele. Acho até, não sei se houve essa promessa dele ser titular, mas ele percebeu que ele começaria o ano como titular. O Volpi foi um pouquinho, né, esfriado, digamos assim. E eu defendi muito o Thiago Volpi aqui, tá? Acho o goleiro de postura, um cara correto, um cara que falha de vez em quando, como todo goleiro, mas que dá a cara a tapa, sabe, que não se esconde. Eu não sou um crítico do Volpi como muitos aí, tá? Agora, eu sempre entendi que se o Grêmio quisesse dar um salto, o Grêmio tinha que contratar um goleiro e não simplesmente tirar o Volpi e botar o Grando. Pra mim seria mais do mesmo. Aliás, acho até que o Volpi, na minha opinião, seria mais goleiro que o Grando. Agora, quando você vai pra um Everton, aí não tem discussão, né, gente? Não tem discussão. Aí se o Volpi quiser procurar clube, se o Grando for emprestado, eu não sei quem vai ser o reserva do Everton. É importante ter elenco. O Palmeiras tá fazendo isso. O Marcelo Lomba ficou lá. Claro, você precisa. Não fosse o Lomba, seria o Everton para ser o reserva do Carlos Miguel. Porque, cara, acontece qualquer coisa. Você faz o quê? Você bota um moleque da base num jogo decisivo? Eu não sei. Eu só sei que o Everton está saindo do Palmeiras para vir para o Grêmio. E essa notícia me pegou. E a maneira como isso aconteceu também. Porque o Grêmio negociou com o Everton e o Abel chegou a dar uma letra na última entrevista coletiva, depois do primeiro jogo, dizendo que ele conhece o Everton, que ele sabe o que ele espera dele e que tudo ia acontecer no seu tempo e tudo mais. Mas o Carlos Miguel começou a temporada como titular e o Everton na reserva. Ele teve uma lesão ano passado, o Carlos Miguel assumiu a reta final, o Palmeiras não ganhou nada, mas o Carlos Miguel, para muitos, deu conta do recado. E como ele é um goleiro jovem, promissor, tem uma margem de muitos anos, os caras perceberam que a transição poderia acontecer. O Everton tem 38 anos. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu moro em São Paulo, você sabe. Eu não acompanho treinamentos há muitos anos, porque, enfim, os clubes nem abrem mais os treinamentos, né? Quando o Everton chegou ao Palmeiras, eu estava lá, na academia de futebol, quase que todos os dias, acompanhando os treinamentos de Fernando Praz, Jailson e o Everton. O Fernando Praz e o Jailson, ídolos do clube. Ídolos. O Jailson assumiu o gol
do Palmeiras, quando o Fernando Praz machucou, inclusive foi cortado da Olimpíada de 2016, depois de um primeiro turno fantástico, depois de ter ganhado a Copa do Brasil fazendo gol do título, Fernando Praz, ídolo. Quando ele lesiona, o Jailson entra aos 38, se eu não me engano, 38 anos, no segundo turno daquele Campeonato Brasileiro, e ele nunca perdeu um jogo, o Jailson. No último jogo contra a Chapecoense, o Cuca substitui um pelo outro. O Praz já recuperado, o Jailson seguiu o segundo turno inteiro, o Palmeiras campeão. Tem um momento lá em que o Jailson sai para o Praz entrar e celebrar o título no último jogo. 2 ídolos. O Everton chegou e não sobrou para ninguém. Eles já estavam num outro estágio de carreira, mas eu fiquei impressionado, porque a velocidade, a agilidade que o Everton tinha era muito superior. E assim, tô falando de 2 goleiraços. Sou muito fã dos 2, tá? Tanto do Jailson quanto do Praz. Histórias incríveis. Só que o Everton tava voando. Lógico, isso com 34, 35 anos, menos até, né? 33. Enfim, obviamente isso muda, isso impacta. Agora, eu conheço o Everton no dia a dia. É um cara que se cuida, um cara que trabalha, um cara correto, é um cara muito, muito profissional. E a maneira como ele tá saindo do Palmeiras diz muito sobre isso. O Marcos Rocha passou pela mesma coisa. O Palmeiras encerra o ciclo de um ídolo de uma maneira muito bonita, inclusive. O Everton tinha contrato por mais um ano. E ele poderia ficar na reserva do Carlos Miguel por mais essa temporada. O Palmeiras ofereceu mais um ano de contrato, até o fim de 2027. E o Everton pediu para pensar. Começaram a chegar propostas, o Bahia tentou, o Grêmio já tinha tentado. Só que aí o Grêmio chegou no Everton e falou assim, então tá, nós vamos te oferecer um salário maior e um contrato. O Grêmio não contratou o Everton, goleiro do Palmeiras, e qualquer informação que trate o negócio como fechado não corresponde à realidade. O que existe, de forma verídica e apurada, é uma sondagem e um interesse monitorado por parte do clube gaúcho, dentro de um cenário de avaliação do mercado para a posição. A diretoria gremista, ciente da importância estratégica do gol para a temporada, analisou nomes experientes do futebol brasileiro, e o Everton apareceu como referência técnica por seu histórico vencedor, regularidade em alto nível e liderança. No entanto, o Palmeiras não recebeu proposta oficial, não abriu negociação e mantém o goleiro como peça-chave do elenco. Pessoas ligadas ao clube paulista reforçam que não há intenção de liberar o atleta, que possui contrato vigente e é considerado um dos pilares do grupo. Assim, o movimento do Grêmio se limita a uma análise de mercado, sem avanço prático ou acordo formal entre as partes até o momento. Do lado do Grêmio, a busca por informações sobre o Everton faz parte de um processo comum em janelas de transferências, no qual clubes consultam condições, valores e cenários antes de qualquer investida concreta. A comissão técnica entende que a posição de goleiro exige segurança, experiência em decisões e capacidade de suportar pressão, características que explicam o nome do jogador surgir em discussões internas. Ainda assim, fontes próximas ao clube indicam que outras opções, mais viáveis financeiramente e contratualmente, seguem sendo avaliadas. Já no Palmeiras, a posição é clara. O Everton segue nos planos, com respaldo da diretoria e da comissão técnica, e não houve sinalização de venda. Portanto, a informação correta é que não há contratação, apenas interesse e monitoramento, sem proposta, sem negociação aberta e sem definição. Qualquer novidade oficial dependerá de mudanças significativas no cenário atual, o que, até agora, não ocorreu.